galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar sobre o Centro-Oeste, a região do Brasil que ocupa aí boa parte do nosso território, tem a capital federal, mas que de certa forma por último é que foi ocupada com grandes atividades econômicas, que no caso agora é o agronegócio e, claro, temos aí a capital política, administrativa do nosso país. Então vamos falar sobre as características gerais. Nós temos 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Então, cara, só a região centro-oeste ela é maior do que a Europa Ocidental. Então é muita terra, é muito espaço e que nem sempre as pessoas que vivem nas regiões mais costeiras assim do Brasil conhecem muito bem essa região. Muitos conhecem até a capital federal, mas o Mato Grosso do Sul, muita gente não tem nem ideia do tamanho das cidades que a gente tem lá, que é o que a gente vai ver um pouco nessa aula aqui de hoje. População de 16,1 milhões de habitantes, tem uma população crescendo bastante até na região centro-oeste, porém muito estável aí a gente tem menos de 10% da população brasileira. O Brasil agora em 2020 caracteriza-se como um país acima de 210 milhões de habitantes, com 16 milhões a gente tem aí menos de 10% da população brasileira. O PIB per capita é bem alto, 35,6 mil reais por pessoa. Então pegar a riqueza toda, distribuir entre os habitantes, não é a única referência que a gente deve utilizar para ver a qualidade de vida do lugar, mas sim é uma delas. Afinal, grande parte do efetivo de funcionários públicos federais e que têm ótimos salários vivem na região centro-oeste por conta aí do Distrito Federal. Mas as oportunidades do agronegócio também criam muitos empregos qualificados na região centro-oeste, tanto nas fabricantes de maquinários, como o próprio plantio da soja, do milho, a criação de gado, acaba tendo um corpo técnico muito importante nos bastidores dessa produção. Não emprega tanta gente quanto uma agricultura mais tradicional, porém gera uma grande quantidade de trabalhadores qualificados. Então a região envolve Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, e tendo como capitais aí então a cidade de Cuiabá para o Mato Grosso, Campo Grande para o Mato Grosso do Sul e Brasília e Goiânia no caso do Distrito Federal e de Goiás. E muita gente se espanta em saber que, por exemplo, cidades como Campo Grande e Cuiabá são cidades com mais de 500 mil habitantes, chegando a 800 mil habitantes. Então essas cidades são bem volumosas e não necessariamente estão na rota turística do Brasil, Então é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Aspectos físicos da região centro-oeste. A região centro-oeste, a gente sabe que essa parte aqui, a gente tem o Planalto Central brasileiro. Então a gente tem uma grande parte do seu território em áreas de depressão de relevo e planaltos, e temos o Pantanal aqui, que é uma região de planície, extremamente alta em inundações regulares, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Pantanal e o contexto atual que o Pantanal está inserido na questão das queimadas. Estou fazendo esse vídeo aqui em setembro de 2020, a gente tem um problema muito grave acontecendo lá no Pantanal nesse momento, não tem como a gente não enfatizar isso aqui. Então a planície do Pantanal, a gente tem que pensar que o Rio Paraguai se encontra com o Rio Paraná, de certa forma dentro do Paraguai, e isso aqui tudo está muito próximo do nível do mar. Então uma região plana e extremamente baixa, e que recebe uma grande quantidade de umidade da Amazônia. Então é a grande responsável por fazer chover dentro dessa região aqui e que consequentemente conseguiria apagar um pouco esses incêndios que estão bem acima do normal para a região. Então isso já pode demonstrar, esses incêndios no Pantanal já podem demonstrar o enfraquecimento da capacidade amazônica de produzir nuvem e fazer chover no Cerrado e no Pantanal. Aqui a gente tem a questão do relevo. A classificação do Haroldo de Azevedo é uma classificação mais simples, Ela define aqui o centro-oeste como de Planalto Central, Planalto Meridional pegando ali a parte do Mato Grosso do Sul, e a planície do Pantanal bem consolidada ali também. Aqui a classificação do Jurandir Ross, a gente já vai encontrar mais a cor marrom escuro, que representa planaltos, um pouco desse marrom mais claro aqui representam áreas de depressão, que são áreas de desgastes, que a gente tem de certa forma ali, e esse número 26 se destaca bastante, é a região do Pantanal, que representa uma planície. Então toda a região do Pantanal está abaixo dos 100 metros de altitude. Eu não vou editar por conta desse pequeno acidente aqui. Então é uma região super baixa, super vulnerável, até mesmo se a gente tivesse uma elevação absurda do nível do mar, essa região aqui poderia ser afetada, juntamente com Buenos Aires, Montevidéu, o Rio da Prata, depois das cataratas do Iguaçu ali para baixo,
né? Aqui é alto nas cataratas, mas toda essa parte aqui do Paraguai, do Pantanal e vai lá para a Argentina, é tudo abaixo de 100 metros. Tá? Clima predominantemente tropical, ou seja, né, um clima quente, porém que tem estações secas, né? Aqui a gente tem predomínio absoluto do clima tropical. Encontramos um tiquinho de subtropical no sul do Mato Grosso do Sul e encontramos o clima equatorial, que é o clima amazônico, no norte do Mato Grosso. Mas a gente sabe que a expansão agropecuária aqui, ó, de clima amazônico e de características de vegetação amazônica tem pouca coisa naquela região ali, tá? Aqui a gente tem mais uma classificação do clima que considera aí a quantidade de meses secos. Tá? Então, para essa região aqui do Pantanal, a gente tem uma transição de áreas com 1 a 3 meses secos e áreas com 4 a 5 meses secos. Mas este ano de 2020 já está mostrando que as estações chuvosas devem ser menores e a gente teve um maior período de secura do que a média dos últimos 30 anos, né? Que a gente chama de normal climatológica. Aqui a gente tem a normal climatológica das capitais da região centro-oeste, né? Então, tanto Brasília como Campo Grande, Cuiabá e Goiânia mostram que o mês de junho, julho e agosto costuma chover quase nada, né? A linha com os pontinhos amarelos representa a precipitação e a linha verde representa uma certa estabilidade da temperatura em todas as capitais da região ali. Então, o que fica muito bem registrado é que esse período de junho, julho e agosto, e que repercute num período muito seco para setembro, né? Porque aqui, ó, em setembro já começa a melhorar o volume de chuva. De fato, a gente está percebendo já que está chovendo agora em setembro. Porém, a gente tá com chuva baixa, né? Na casa dos 50 milímetros, né? por mês, num período que antes a gente teve ali chuvas abaixo de 10, 20 milímetros. No ano de 2020, a gente teve boa parte do centro-oeste com menos do que isso que está aparecendo aqui na média, certo? Então, massas de ar. O que é que influencia ali? Aqui a gente não tem uma grande área produtora de nuvem, né? Quem produz muita nuvem no planeta é o mar, né? E no caso aqui do Brasil, a gente tem a Amazônia como uma grande... com uma grande capacidade de produção de nuvens e faz aqueles rios voadores, né, saírem daqui e chover no Cerrado, chove no Pantanal, chove em São Paulo. A gente pode ter uma escassez hídrica esse ano maior do que o normal para a região sudeste do Brasil. Então São Paulo em 2021 deve sentir as consequências da redução de chuvas em função do que aconteceu no Pantanal, no Cerrado e também da Amazônia. Então é uma região que sofre influência de massas que não nascem dentro da região centro-oeste. Essa massa aqui que nasce no norte da Argentina, ela é a massa tropical continental, que é uma massa seca, certo? Biomas, a classificação do IBGE considera biomas, a classificação do Absaber considera domínios morfoclimáticos. E na classificação de biomas, nós temos aqui em destaque, então, boa parte da região centro-oeste com cerrado, o Pantanal exclusivamente do centro-oeste do Brasil. O Cerrado tem no Nordeste, tem no Norte, tem no Sudeste. Porém, o Pantanal só existe na região centro-oeste do Brasil. Tá? E o norte do Mato Grosso é onde que a gente deveria encontrar a Amazônia, mas a gente já sabe de muita longa data que a gente tem uma ocupação de pasto e de soja em grande escala ali naquela região também. Então, tudo que vocês estão vendo em vermelho nesse mapa são áreas antropizadas, são áreas alteradas pelo ser humano, pela atividade humana. No caso do centro-oeste, se tu pegar as capitais ou pegar Brasília, tu pode até dizer que é uma alteração urbana, mas no centro-oeste, 99% da ocupação de Cerrado e Pantanal que a gente teve aí nas últimas décadas foi em função da expansão do agronegócio. Tá? Então essa região aqui, ó, que está em amarelo, não sei se botei a legenda, não botei a legenda, que está em amarelo, pega bastante aqui o Pantanal. E por que a gente tem menos alteração na região do Pantanal? Porque o Pantanal é uma área onde que a gente tem um ciclo de inundações muito grande. A gente tem um período de secura, mas o período de chuvas costuma ser muito volumoso e faz com que toda aquela região, grande parte do que a gente chama de Pantanal, fique completamente coberto por água. Então é praticamente impossível, com esse ciclo de chuvas ali, você implementar a pecuária e a soja ali. Com essa mudança climática, com o desmatamento, com a secura dos rios e até volume de chuvas muito menores, a gente pode viabilizar essa região do Pantanal para alterações humanas. Isso é péssimo do ponto de vista ambiental,
né? Do ponto de vista turístico, do ponto de vista macroclimático que a gente tem aqui no nosso país. E principalmente, claro, microclimático quando se trata do próprio Pantanal. Cerrado, árvores retorcidas, muita raiz, né? Você olha para o cerrado e pensa, que vegetação pobre. Porém, por debaixo da terra ela abre um leque enorme de raízes, ou seja, ela retém muita água no seu solo. E quando a gente corta essa árvore aqui e a gente planta soja ou a gente coloca simplesmente pasto, a gente acaba diminuindo essa capacidade do solo de reter água. E aí a gente tem nascentes do São Francisco, no Cerrado, a gente tem nascentes do Araguaia, do Tocantins, nascentes do rio Xingu, que vai para dentro da bacia amazônica. Então é muito complexa a importância do Cerrado para a manutenção dos rios do nosso país. Então se engana muito quem pensa que desmatar o Cerrado é um problema só do Cerrado. É um problema que pode atingir outras regiões do Brasil. Tá? Desmatamento do Cerrado, 2001, 2020, dados do INPE. Né? Então a gente, desde 2001 até 2018, que é o que aparece aqui no mapa, né? A gente teve ainda um grande volume de desmatamento ao longo dos anos 2000, aí, 2010 em diante, na casa de 9, 10 mil quilômetros quadrados, né? Área desmatada em quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, né? A cidade de São Paulo ela tem 1.500 quilômetros quadrados. Então aqui a gente tem 10 mil quilômetros quadrados, a gente tem, 7, 8 vezes a cidade de São Paulo desmatada em um ano. Então não tem nenhum índice desse aqui que é bom, mas a gente teve redução do que era lá em 2001, 2002, 2003, 2004, houve uma redução do desmatamento muito significativa. Mesma coisa que a gente viu na região norte, com relação à Amazônia e tal, e agora a gente volta a ter uma alavancada, uma subida gigantesca do desmatamento do Cerrado e também do Pantanal, no caso para 2020. Resultado do Cerrado, 80% foi destruído. 80% do Cerrado foi destruído. Isso a gente fez desde a expansão do agronegócio, dos anos 60, 70 para cá. Então, em muito menos tempo do que a gente destruiu a Mata Atlântica, a gente conseguiu destruir o Cerrado. Tá? É importante essa atividade econômica, é muito importante. Né? É uma das poucas coisas que o Brasil consegue exportar. Né? Só que é um produto de baixo valor agregado, né? E isso nos mantém subdesenvolvidos, como a gente é desde que os portugueses descobriram o Brasil. Então, assim, vender soja, vender milho, vender carne, vender minério de ferro é o que é mais importante para o nosso país em termos de balança comercial? Mas é isso que torna um país rico e desenvolvido? Não. Então a gente está naquele ciclo vicioso de se manter vivo e a gente continua achando que expandir essa atividade vai fazer o nosso país se desenvolver. E discordo completamente de que vai desenvolver o dono dessa empresa, o dono de quem fabrica essa máquina, né? E a gente vai exportar milho, soja e um saco enorme por poucos reais. Tá? Então, enquanto a gente compra muitos produtos que têm um valor agregado enorme e o quilo desses produtos é extremamente caro. Tá? Então, a expansão do agronegócio foi positiva para quem está envolvido com esse setor, né? E isso acabou detonando aí 80% do Cerrado. Vamos falar do Pantanal. O Pantanal é o bioma mais endêmico do mundo. O que é endêmico, professor? Endêmico é quando tem espécies que só existem naquele lugar. Então o Pantanal é uma coisa totalmente diferente de qualquer outro lugar do planeta que tu pode visitar. Né? Então é um lugar muito peculiar, muito sensível, né? E que tem uma vida própria. Né? Então ele tem essa parte alagada aí por uma boa parte do tempo, depois isso aí seca e daí até usa-se para pastagem e tal, mas fixo, né? Você não tem como implementar uma atividade enquanto tiver o ciclo de chuvas. Alterando-se o ciclo de chuvas, você consegue fazer o que quiser ali. Então aqui a gente tem uma imagem recente do Pantanal, comparando o Pantanal como ele é. Isso aqui é uma foto que eu tirei da internet, acabei dando uma expandida aí para a gente conseguir ver na tela toda. Né? Então isso aqui é a Transpantaneira, uma rodovia que passa dentro do Pantanal, né? Como ela era antes e como ela está agora em 2020. É bizarro, isso não é montagem, né? Essa foto é real e ela representa uma boa parte do Pantanal. Ela representa uma boa parte do Pantanal. Você tem milhares de focos de incêndio no Pantanal e cada foco de incêndio pode causar uma desgraça como isso aqui. São quilômetros de área totalmente destruída, degradada, com animais mortos, queimados ali. Então é muito triste. Aqui eu peguei algumas notícias
queimadas se alastram pelo país, atingindo Pantanal, Amazônia e Cerrado. Então não parou de ter problemas no Cerrado, não parou de ter problemas na Amazônia, nem mesmo na Mata Atlântica. Tem pouco de Mata Atlântica realmente nativo ainda de pé, né? Mas, né, ainda tem desmatamento, infelizmente, né? Só que nesse momento o bioma mais conservado do nosso país, que era para ser o Pantanal, está com uma velocidade absurdamente grande, sendo queimado, sendo desmatado esse ano. Eu escrevi Pantanal no Google e olha o que apareceu. Tá? Então eu acabei de atualizar esse arquivo aqui para fazer essa aula para vocês, né? E foram essas imagens que apareceram quando eu escrevi Pantanal. Eu nem escrevi Pantanal queimando, né? Entende? Então é muito complicado o que está acontecendo aqui, né? Pantanal, arde em chamas, registra crescimento de 200% nas queimadas. O mesmo INPE, que é um órgão federal que esteve sob comando de outros governos, está divulgando esse tipo de informação no atual momento. Tem gente que diz, mas o INPE só divulga notícia ruim. Quando a notícia é ruim, eles divulgam notícias ruins. Quando tiver boas notícias, provavelmente eles vão divulgar as boas notícias. Outra coisa, vende muito mais a notícia da calamidade, do problema, é verdade. Então, mas isso é uma calamidade, isso precisa ser noticiado. Quando está tudo bem, que ótimo, daí isso não vira notícia, sempre foi e sempre será dessa forma, a questão da mídia, assim, sabe? Divulgar os negócios, tá? Então, incêndios Mato Grosso do Sul não estão sendo controlados e já levaram 12% do Pantanal. Então, para o vestibular, em atualidade, 12% do Pantanal foi suprimido nos últimos 4 anos, tá? Então, e esse ano a gente teve uma escalada gigantesca de queimadas e desmatamento do Pantanal. Só esse ano a gente perdeu uma boa parte desses 12% aí que a gente tinha perdido do Pantanal. 10 anos atrás eu falava em perda de 2% do Pantanal desde que o Brasil foi colonizado. Olha só, tinha 98% preservado e agora a gente já está aí na casa dos 88%. Tá? Então é muito triste, é muito ruim. Hidrografia. Então, como eu falei antes, nascente do Araguaia, nascente do Rio Paranaíba, muito importante para o Sudeste, né? Nascentes aqui, vem aqui nessa região, tem nascentes que vão drenar o Rio Paraíba aqui dentro do estado de Goiás, passa pela divisa de São Paulo, Minas Gerais, né? E Rio Paraná também está aqui, né? Tem afluentes que vêm do Mato Grosso do Sul para dentro do Rio Paraná, Rio Taquari, Rio Paraguai. Eu diria que o que caracteriza bem a região do Pantanal e do Cerrado é o Rio Paraguai, né? Que é um dos afluentes que forma depois o Rio da Prata, né? Lá para o norte do Mato Grosso, a gente tem todos esses aqui, são afluentes que vão cair na calha do rio Amazonas, tá? Então o rio Xingu aqui, que é muito importante, rio do Pará, né? Nasce aqui dentro do Mato Grosso. Então se isso aqui for tudo desmatado, a nascente dele vai sumir dali, vai secar. Imagina secar a nascente de um rio que abastece o rio Amazonas, tá? Geologia, uma região muito complexa do ponto de vista geológico, tem solos bastante ácidos que precisam de corretivos para uso agrícola, né? Então é uma região que historicamente precisa de preparo do solo, de calagem, para conseguir fazer a terra ser produtiva, e quando isso se torna muito caro, eles abandonam a terra e vão para outra terra. Isso é muito perigoso. A gente já tem processos de arenização do solo naquela região. O que é a arenização? É o que já acontece no Pampa Gaúcho. Você tem uma perda mineral muito severa do barro, né, do solo, e ele vai ficando apenas areia, e na areia você não planta soja, você não tem floresta, você não tem absolutamente nada. É uma paisagem de deserto que pode virar um cerrado, mesmo que não pare de chover. Imagina um lugar chove, mas a terra não tem fertilidade. Eu sempre costumo lembrar aos meus alunos de um filme chamado Interestelar, quando eu falo sobre isso. O filme Interestelar, ele serve para quase todos os problemas ambientais que a gente tem no mundo. Afinal, o filme tenta mostrar que o ser humano vai chegar um momento que talvez ele tenha que procurar outro planeta para sobreviver. E daí começa o filme lá com uma poeira e os caras estão plantando o milho lá e não está dando nada de milho. Então eles estão muito tristes. Essa é a história do filme. O filme é enorme, né? O filme é o mais sensacional do mundo. Eu comprei ele, né, para poder assistir a hora que eu quiser, né, e não precisar ir atrás de nenhum outro tipo de coisa aí, porque é um filme sensacional. Assista Interestelar. Não estava planejado eu falar de Interestelar nessa aula, mas em nenhuma tá. E quase todas que eu dou para os meus alunos eu acabo falando desse filme. Então é uma região que tem solos ácidos, solos riquíssimos, mas que perdem a fertilidade rapidamente com esse uso intensivo de monoculturas.
A monocultura ela não devolve nada de nutriente para o solo enquanto você planta aquilo, né, numa escala gigantesca. Né? Você tira totalmente a possibilidade de aves se espalhar por aquela região. É muito complicada a monocultura praticada da forma como ela é praticada na região centro-oeste. Tá? A próxima aula sobre aspectos econômicos do Centro-Oeste. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir caso você tenha gostado. Até a próxima!